Bom dia, 31 de agosto, já quase meio-dia. Esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde, mas é proposital para a gente fazer essa análise do mercado agro, milho, soja, boi gordo, tá? Diante desse fechamento de semana. Olha só que o milho agora está sendo negociado a 53,10, cara, e tá no cenário bem feio até agora, porque ele se lateralizou depois de muito tempo em queda, ficou ali 2 meses caindo, tá numa região abaixo dessa média de 400, tá? E a gente vai discutir um pouco sobre isso, legal? Mas antes, curte esse vídeo, se inscreve no canal, faz um comentário para que o YouTube consiga entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta de acompanhar a análise técnica, discutir sobre os movimentos do preço de ativos como o milho, soja e o boi gordo, legal? O preço do milho nesse momento está ali numa intenção de perder essa região, porque ele está próximo ao suporte desse range, mas ainda não quer dizer nada, porque ele precisaria fazer exatamente o movimento dessas setinhas que eu deixei ali em azul, tá? Então ele precisa romper, voltar depois do rompimento, mostrar que o suporte se tornou uma resistência e pegar seu direcionamento de queda. Isso seria um movimento saudável do preço. O mesmo para movimento superior, para buscar um movimento de cima. E, no caso, qual que seria a próxima etapa? Seria buscar a média de 50, que ela vem ali bem inclinada, buscando preços mais baixos. O outro fato que pode acontecer é o preço do milho ficar aí até a média das 50 chegar. E caso ele chegue, encoste nessa média de 50, pode ocorrer o chamado Power Breakout, que aí ele vai ficar de lado, quando ele bate nessa média, ele explode para cair mais ainda, né? Ou seja, todo aquele período que ele ficou de lado, a hora que bate na média, a média está apontada para baixo, despenca o preço, tá? Então, nesse momento, o milho está desse sentido dentro do semanal, mas não diferente no diário, porque quando a gente trabalhamos olhando, né, esses gráficos em diferentes time frames para sempre discutir melhor o que está ocorrendo, para a gente identificar regiões que podem ou não gerar estresse no preço. Ele está fazendo topos mais baixos dentro desse range, ou seja, ele está mais próximo da linha de suporte, né? O suporte desse range. No entanto, a média de 50, agora que ela começou levemente um direcionamento, mas ainda é muito pouco, ainda não quer dizer nada, tá? Ela estava flat ali, estava reta, sem destino algum, e agora o preço nos últimos dias começou a ser praticado somente abaixo da média de 50. Então, no gráfico diário, a gente tem esse cenário, mas ainda com pouca intenção de dar algum tipo de sprint, algum tipo de rally no preço. Não está acontecendo, tá? Então, ele está praticando aí a 53,10. Vou dar uma olhada no H1, né, que seria a nossa região de gatilho, mas é só para poder ver isso daí. Ó, ele está dentro do range, perto do suporte, não mudou muita coisa, né, do dia de ontem para hoje. Né? E essa semana acaba fechando essa situação. O detalhe é, amanhã é dia de payroll, a gente pode ver como que o impacto lá fora traz para as commodities, traz para o mercado agro, tá bom? E aí a gente junta isso com o que está acontecendo internamente, mais o processo de safrinha, os entre safras, e a gente pode chegar nas melhores conclusões possíveis e ainda assim usando a nossa análise técnica, análise de gráfico diariamente, legal? Vamos lá pular na soja para a gente fazer essa validação também, né? Deixa eu pôr aqui em reais. Tá? Nesse momento aqui, soja no semanal, tá aqui, olha que interessante, né? É aquilo que a gente veio falando. Ombro, cabeça, ombro. Linha de pescoço, essa linha amarela grandona, né? Aqui tem as setas aqui. A gente discutiu muito já essa leitura aqui da soja. Mas olha isso, ele está na média de 200, conseguiu fazer um topo mais alto, padrão de reversão, mas ele não conseguiu ainda superar aquela linha da região de resistência, onde está aquela outra seta azul. Isso traz para a gente a seguinte ideia. Se ele romper ali, a probabilidade de buscar a média de 50 começa a aumentar.
tá? Começa a aumentar. Mas ele ainda não fez isso. Então ele precisaria mostrar para nós que essa resistência se torna um suporte. Como? Rompe, volta e segue seu destino. Vou pegar a caneta aqui para mostrar. Então se o preço faz isso daqui, volta e sobe, ele começa a desenhar para nós o interesse, ele começa a desenhar para nós esse interesse de movimento ascendente. No entanto, se isso não acontecer, ele pode ficar enrolando por aqui e aí não tem nada a fazer, tá? Não tem nada a fazer, porque ele tem aqui, debaixo dele aqui uma média de 200, tem que esperar acontecer alguma coisa abaixo dessa média de 200 e não dessa forma aí, tá? Senão, se você entrar vendido com a média de 200 abaixo de você, é bem perigoso, tá bom? No entanto, ali seria o ideal de compra. Porém, uma compra somente acima da região de resistência para você ter a melhor oportunidade possível, tá? Não fica querendo pegar todo tipo de gatilho, porque você pode se dar mal, porque nem tudo funciona dessa forma. Quando a gente olha isso no diário, né, a gente dá um zoom nessa situação do movimento de reversão, que é os fundos mais altos, no diário ele está acima da média de 50, tá legal, só que está longe. Então, para ele romper aquela resistência, se caso a média começar essa curvatura e chegar lá perto, ele vai se acumulando ali para poder criar um rally, para poder ter força, agressão de sair dessa situação. Isso pode acontecer. No entanto, se essa resistência for mais forte, o interesse dos vendedores ali é de segurar o preço, ele simplesmente pode ficar lateral, baixar e começar a perder todo esse movimento que eu estou comentando. Então, são cenas de próximos capítulos mesmo que a gente precisa acompanhar em soja. Vamos lá no boizinho, BGI1, digitei errado. Vou passar aqui para o semanal, né? Olha aqui, queda absurda, tá? Nesse momento aqui ele está 194, 194, tá dentro do range que marcamos aqui. Lembra que eu comentei, apesar de estar longe da média de 50, não tem um sinal de compra nele. Não tem um sinal de compra nele, não tem o que fazer. Se você não está na posição ali de operação, não está posicionado, não tem como entrar. Ah, estou shorteando. Tá, beleza, né? Mas estou vendido, beleza. Mas se você não entrou, espera ter algum sinal. Por enquanto não tem sinal. O único sinal que tem é ele buscar essa parte inferior aqui do suporte, buscando esse preço aqui. Todo dia ele está buscando esses preços que foram praticados há 3 anos atrás. Nesse momento mesmo, ele está aqui praticando o preço que foi, a última vez que teve esse preço aqui foi em abril de 2020. Tá? Então foi em abril de 2020 que ele teve esse preço aqui. Extremamente baixa, 3,30% de queda, tá? Então tem vários fatores aí, pode ser o escoamento, pode ser mais oferta do que demanda, enfim. Eu ainda não puxei essas informações para a gente discutir aqui, porém, boi gordo segue numa queda quase que infinita, né? Ele está caindo desde a hora que ele bateu. Deixa eu pôr aqui no gráfico anual. Olha a loucura, olha a loucura. Esse preço aqui foi em 2001. Tá? Em 2001 eu fiz... Sabe o que me lembra o gráfico de boi gordo? Me lembra aqueles gráficos de criptomoedas. Quando faz lançamento de criptomoedas. Aquela loucura, uma euforia. Né? E depois cai tudo, devolve tudo e vai a esmo. Então, boi gordo no gráfico anual, a gente tem aqui esse gráfico desse ano, que é só queda, né? Ano passado e esse ano. Então, depois do topo histórico, vou até marcar o topo histórico aqui, que foi 350, caríssimo, né? 350 foi no ano de 2022, né? Ele fez esse topo histórico aqui em 2022 e de lá para cá só queda, caindo, e agora está ali para buscar o 182, tá? Bem próximo disso. Tá? Vamos trazer aqui no diário novamente, só para a gente comparar. Então olha isso, desde 2022, vou ver aqui exatamente a data, desde fevereiro de 2022 que ele cai. Imagina se você ter vendido em boi gordo desde 2022, hein? Que beleza. Olha o gap de baixa que ele abriu hoje no mercado diário. Olha o tamanho desse gap, né? Então aqui, quando a pessoa pensou, nossa,
vou fazer um trade contra a média, né? Vou fazer um trade contra a média, vou fazer uma compra aqui padrão gráfico, não é? Olha isso. Eu defendo análise técnica, defendo padrões gráficos, tal. Mas antes disso tudo acontecer, saiba que existe um outro contexto que forma o preço. O preço ele é construído centavo a centavo. Ele não é baseado somente no que a gente fala de análises e condições de fatos ocorridos. Isso nos ajuda a tomar segurança na probabilidade de decisão futura. Mas o preço aqui não teve nenhum momento assim, tá longe da média, né? Esse trade contra a tendência ele é muito bom porque você tenta adivinhar o fundo ou vender um topo. Porém, quando o preço está em queda, né, esse pânico, esse pessimismo, eu não arrisco não, porque o otimismo é bem complicado de vencer o pessimismo, tá? É até ruim de falar isso, mas olha o tamanho desse gap, cara, um absurdo. Olha isso, que paulada, né? Olha que paulada de gap de baixa. Então, o camaradinho que fechou aqui o dia de ontem comprado, né? Já amanheceu tomando o seu chocolate quente. Legal, turma? Então é isso. Vamos dar aquela olhadinha no Ibov, né? Ibovinho lindo, extremamente bonito no conceito gráfico que a gente faz todo dia, né? Depois daquela sequência, né, que o ministro divulga lá a taxa Selic, que a expectativa era de queda de 0,25, cai 0,50, todo mundo falou, agora é lua, o mercado caiu 13 dias, coincidência ou não, 13 dias em queda, não vou levantar bandeiras políticas, mas essa queda de 13 dias e depois ele começou a fazer essa correção até a média de 50, tá? Ele começou a fazer essa correção até a média de 50. E olha que interessante, porque quando ele rompe isso, rompeu muito forte, né? E aí ele volta, ele deixa um fundo mais alto, mas o que eu falo em todos os dias e todos os vídeos, olha, o próximo passo dele é esse, o segundo passo dele é esse. Por quê? Porque é a probabilidade de ocorrer. Então ele faz um fundo, depois ele sobe, né? Em 2 dias aqui ele devolveu praticamente um movimento negativo de vários dias e deixa um fundo mais alto. E o que a gente estava falando? Olha, a probabilidade é que se ele chegar na média de 50, eu só vou confiar no movimento de compra acima das 50. Entendeu? Ele precisa mostrar para mim que a resistência se tornou suporte. Aí eu penso, no contrário, ele pode bater lá e voltar. E aí o que está acontecendo? Não. Quinta e sexta de queda. Então, nesse momento aí, 0,86 de queda, quase 1%. Amanhã é payroll, então continua aí o pau quebrando. Obviamente, né, final de mês, tem muita coisa por trás da formação desse preço, mas o interessante é, mesmo que tenha uma série de indicadores econômicos, rolagem de contratos, liquidação para pagamento de dealers, não importa, né? Estrangeiro tirando o dólar do Brasil, o que importa é que todas essas informações encaixam dentro do gráfico que a gente olha todo dia, entendeu? Mesmo que eu não sei o que vai ocorrer, eu calço fico preocupado em tomar uma decisão errada caso eu não respeite o que eu estou vendo ali. Então, se eu falo essa resistência, eu só tenho interesse de compra se ele me mostrar que essa resistência virou um suporte. Legal. O que faz isso acontecer? Não sei, porque depende dos indicadores econômicos, depende de como a economia anda e o que vai ocorrer. Mas eu já tinha decidido, eu só entro se caso isso ocorrer. Se caso isso não ocorrer, não vou fazer. E não ocorreu. Então não tomei risco desnecessário. Não é? Então pode ter balanços saírem positivos, balanços saírem negativos, isso faz com que a economia gire, mas sempre esses fatos, quando você vai lá no gráfico olhar, ele respeitou algum determinado padrão. Olha que interessante, né? Então isso vai de encontro aí com uma boa leitura. Legal? Então é isso aí, quinta-feira. Amanhã, dia de payroll, vai balançar mercado, a gente vai ficar de olho e vamos trazer mais. Tá? Forte abraço.